Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer a análise de mais uma série da Netflix, The Umbrella Academy. Eu vou trazer os 7 personagens da série, que são os 7 irmãos. Vou explicar pra vocês como que é a série mais ou menos, mas o foco é a análise dos 7 personagens com base nos temperamentos humanos. Também trazer pra vocês o porquê que eu associei esse temperamento a esses personagens. São 7 irmãos que nasceram no mesmo dia e eles possuem poderes especiais. E aí o enredo se desenrola a partir desse ponto inicial. Vou começar falando dos personagens na ordem de como eles são chamados. Essa análise é exatamente para vocês verem como, mesmo personagens que são gêmeos ou que nasceram no mesmo dia, não importa, eles podem ter temperamentos diferentes ou iguais. Então vamos começar aqui do primeiro, do número 1, que é o Luther. Quem já assistiu a série consegue perceber o quanto o Luther é um pamonha. Como ele tem um raciocínio meio lento para algumas coisas. Promete tudo e não entrega nada. É quase isso, tá? Mas no caso, o Luther, ele tem um temperamento fleumático. O que acontece com o temperamento fleumático? Eles têm exatamente um tempo maior para processar uma informação, mas não quer dizer que ele já não tenha entendido o que você falou, ou ele já sabe o que vai acontecer, enfim. Ele tem exatamente um tempo para raciocinar e para processar aquela informação. Então, no caso do Luther, a gente consegue ver diversas vezes o quanto ele espera para acontecer algo, ou ele fica esperando alguém tomar iniciativa, e ele mesmo não tem muita atitude para algumas coisas. Então, no caso do Luther, a gente consegue ver do início até o final um grande amadurecimento. A gente consegue perceber que lá pro final da série ele começa a sim ter mais atitude, tomar iniciativa de outras coisas e também em algum momento ele até expõe pro pai dele tudo aquilo que ele estava guardando há tempos e que ele na verdade não tinha tanta necessidade de ficar colocando para fora. No caso dos fleumáticos é isso que acontece também. Eles não têm a necessidade de falar do que eles estão sentindo. Ele tem um tempo para digerir as coisas, ele não toma muita iniciativa. A gente até vê da questão do relacionamento dele com a Alison, que é outra personagem que eu vou trazer para vocês. E que realmente, às vezes, ela espera uma atitude da parte dele que ele não faz. Acontece mesmo. Se o fleumático ele não é amadurecido, ele tende a ficar parado no tempo. Ele tende a procrastinar e ele tende a ficar na inércia. Falando do número 2, que é o Diego, um dos meus preferidos, o temperamento dele é o colérico. Ele é expansivo, ele é irritadiço, a gente vê uma certa impulsividade. E uma grande questão aqui desse colérico em específico é que ele é muito teimoso. Então, às vezes, a gente vê alguém trazendo para ele uma informação do que vai acontecer, uma informação realmente muito importante, mas ele bate de frente e ele tem certeza do que ele está falando, até de fato ele pagar para ver. Mas assim que o colérico funciona, muitas vezes ele vai pagar para ver. O colérico acredita que ele tem razão, ele vai ficar firme na opinião dele até o final, até ele realmente quebrar a cara nesse sentido. Também a gente vai vendo ao longo do tempo o amadurecimento do Diego. Então, no caso, no início ele era muito mais impulsivo, estouradão, e com o tempo até alguns spoilers aqui para vocês, mas mais pro final da série, quando ele já tem filhos, até a gente consegue perceber um amadurecimento melhor, ele consegue medir um pouco mais as consequências das ações dele. Diego, esse é o temperamento, com certeza, do personagem. Agora a gente vai falar da número 3, que é a Alison. No caso dela, a gente também tem muita clareza do temperamento. A gente vai ter vários comentários aqui, e tudo certo, porque o André assistiu comigo todas as temporadas, me viu chorar no final. Da Alison, a gente consegue ver o temperamento sanguíneo claramente na personagem. Então, no caso dela, ela consegue ser expansiva, ela gosta de falar bastante, ela também, de certa forma, é um pouco impulsiva. O que acontece é que ao longo do tempo, como todos os personagens, ela vai tendo esse amadurecimento também. A primeira temporada, que foi um momento marcante da série, que eu vou trazer para vocês como spoiler, então tomem cuidado com esse vídeo. No caso, quando o Victor, ele joga os poderes na Alison, e aí ela até é ferida, ela não consegue falar. Nesse caso, aquilo marcou muito a Alison, lembra daquela situação, porém ela perdoa muito fácil. É uma característica dos sanguíneos. Aquilo não deixou de afetá-la. Naquele momento, ela teve a reação daquilo que ela estava sentindo. Mas depois de um tempo, ela já tinha perdoado o Victor. Então, é algo natural dos sanguíneos. Eles costumam reagir rápido a uma situação, porém,
eles acabam, não é que esquecendo o que aconteceu, mas eles conseguem relevar muito fácil aquela situação e seguir em frente. Que ela sempre tá tentando esse entrosamento, esse envolvimento com os outros irmãos. No caso dela, a gente também consegue ver muita impulsividade em algumas ações. Então, quando, por exemplo, a gente vê o episódio em que ela entra naquele bar que só aceitam pessoas brancas, e ela tentando militar naquela situação, ela tem atitudes bastante impulsivas. Falando do número 4, Klaus. Certeza que quem já conhece um pouco dos temperamentos aqui já tem certeza de qual temperamento eu estou falando quando eu me refiro ao Klaus. Ele é um sanguíneo puro, gente. É uma pessoa muito, muito expansiva. Ele tem a capacidade do sanguíneo, move multidões. E quando a gente fala de Klaus, não tem como não lembrar da seita. E aquele grupo todo segue fielmente o Klaus. Muito impossível, ele fala mais do que a boca, ele tem esse jeito muito aberto, muito acessível, e tudo ele topa. Então, como um bom sanguíneo, ele sempre tá dentro de todas as coisas que estão acontecendo. É festa diferente, é um social com outras pessoas. Se você conseguir enxergar durante toda a série, ele passa por várias situações que você fala assim, gente, o que tá acontecendo? Como é que ele foi parar ali? Sempre tá envolvido com muita gente. Então, Klaus, ele é um puro sanguíneo. Ele é muito emotivo, assim como os sanguíneos. Ele chora fácil, ele solta e expressa as emoções dele de forma muito natural. Então, o Klaus não tem nem como eu ficar falando que ele poderia ser outro temperamento. A questão também, que quando a gente fala do Klaus, é as vestimentas dele. A gente entende que todos os temperamentos, eles possuem uma forma de se vestir de acordo com essa força que ele tem e essa personalidade. No caso do Klaus, a gente vê, além do comportamento dele, das atitudes, a gente consegue ver também no tipo de vestimenta que ele utiliza. Ele usa muita cor, roupas super criativas, diferentonas, que um sanguíneo segura muito bem, porque é da personalidade dele ter essa expansividade natural. Agora entramos no número 5, que é um dos personagens que conseguiu ver muito amadurecimento com todos os outros. Se identificou com um dos personagens e você fala assim, nossa, essa é uma característica que eu precisaria melhorar, saiba que ela é bem possível de ser melhorada, mas requer às vezes muito esforço e você também despertar, mas saiba que tudo com desenvolvimento e com treino é possível. Então, no caso do 5, ele é um dos personagens que movimentam muito a série. A gente fala de ação dentro de uma série, dentro de um enredo, a gente consegue ter muita clareza que esses personagens que sempre fazem acontecer, com certeza são os sanguíneos ou os coléricos, porque é da natureza deles ter ação, movimento. A gente percebe que o 5 é aquele que sempre faz acontecer, aquele que agita a galera e que sempre tá nas cenas que as coisas começam a fluir. Eu consigo enxergar um pouco mais do colérico nele. E aí também, quando eu vejo que ele é muito estourado e ele realmente quer resultados, ele tinha que executar uma tarefa, que era matar vários personagens. No caso, ele nem pensou duas vezes, ele firmou aquele contrato com essa vilã, e ele literalmente executou aquela tarefa. Então, o colérico, ele é muito movido à ação. Ele tem um grande poder de fazer acontecer. Quando o colérico descobre esse poder que ele tem, ele não fica esperando muito dos outros, esperando cair do céu. Ele levanta e faz acontecer. Então, como o 5 ele é movido à ação, a gente vê muito esses resultados da parte dele. Ele sempre tem uma solução para tudo. Ele é muito estourado da personalidade dele. A gente vê que ele não tem paciência nenhuma, super orgulhoso. E esse, no caso, é um lado do colérico. Número 6, temos o Ben. É um personagem que não é muito frequente na série como os outros, porque quem já assistiu sabe que ele morreu. Porém, ele sempre tá ali como um personagem secundário. Eu também tive uma certa dúvida se ele era colérico. Mas fazendo minhas reflexões, as minhas análises, eu consegui enxergar mais do melancólico nele. Ele consegue observar mais, ele é bastante rancoroso, ele guarda muito do que aconteceu, muito rígido, muito resistente às mudanças. Ele não é muito expansivo, então ele não é muito acessível, que é dos melancólicos. Então, no caso do Ben, a gente também consegue enxergar essa inacessibilidade, essa rigidez, esse lado mais fechado e mais introvertido. E por último, a gente vai falar do Victor, que no início ele era chamado como Vânia,
E aí agora ele é o Victor. No caso do Victor, a gente vê também o temperamento melancólico. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. Ele guarda muito das emoções. Apesar de um momento da série ele ter esquecido o que tinha acontecido, ter perdido a memória e tudo mais, a gente consegue perceber que o Victor, ele é aquele personagem que guarda muito do que aconteceu. Ele é rancoroso, ele fica magoado muito fácil e não é muito expansível por natureza. Se o melancólico não é bem trabalhado, ele tende a ser medroso. Então falta coragem nesse temperamento. No começo, ele se priva muito. Ele não reconhece as capacidades, as potencialidades. Mas quando ao longo do tempo ele foi percebendo essa potencialidade, ele foi desenvolvendo isso. Mas ele sempre teve muito medo, ele não era aquele que tomava iniciativa. E mesmo que tomasse a iniciativa, ele ainda pensava muito para fazer. Mas se o melancólico ele só fica no mundo mental, analítico, planejador, ele dificilmente vai sair do lugar. Então, no caso do Victor, a gente consegue perceber isso ao longo da série, que o Victor é melancólico, foi essa questão de guardar bastante rancor, ser mais calado, mais fechado, mais inacessível. Bom, eu fiz então análise dos 7 personagens de Umbrella. A gente tem outros personagens que aparecem também na série, mas eu quis trazer os 7 irmãos, que eles são realmente os protagonistas. Eu poderia até falar da Layla, das personagens que é introduzida depois na série, que ela faz muita importância nos papéis a serem desenvolvidos durante a série. O palpite é que ela também seja Colette. Fiz análise dos 7 personagens, espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui esse vídeo e comentem se vocês já assistiram a série, o que vocês acharam dessa análise, se faz muito sentido o que eu trouxe para vocês. Comentem aqui também qual é o personagem preferido de vocês, que eu quero muito saber. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e até logo. Beijo!